você sabia que nesta semana o grupo de eletroquímica do IQISC, o Instituto de Química de São Carlos, realizou um workshop comemorativo de aniversário do grupo? Sim, a gente vai conversar sobre isso e bastante, viu? E para a gente conhecer melhor o grupo de eletroquímica, convidamos o professor doutor Germano Tremigliosi Filho. Falei direito, professor? Perfeito. Que é graduado em Química pela Universidade Federal de São Carlos, mestre em Química na área de Físico-Química pela USP, doutor em Ciências Química, na área Físico-Química pela USP, e também livre docente em Eletroquímica pela USP. Ele possui pós-doutoramento na University of Ottawa, no Canadá, e atualmente é professor titular da USP junto ao IQISC, Instituto de Química de São Carlos. Também tem formação em Engenharia de Materiais. Puxa, bastante coisa, né? Ele foi vice-diretor do IQISC de 2010 a 2014 e diretor do IQISC entre 2014 e 2018. Bem-vindo, professor. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado pela introdução. Imagina, é tudo verdade. Sim, claro. E também contamos com a presença do professor doutor Edson Antônio Ticianelli, bacharel em Química e doutor em Físico-Química pela Universidade de São Paulo, atualmente professor titular da USP. Foi presidente da Comissão de Pós-Graduação e de Pesquisa do IQISC, chefe do Departamento de Físico-Química e diretor deste instituto no período de 2006 a 2010. É membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo desde 2012, da Academia Brasileira de Ciências desde 2013 e da Transworld Academy of Science desde 2020, além de pesquisador 1A do CNPq. Seja muito bem-vindo também, professor. Muito obrigado. Obrigada por estarem por aqui hoje. Antes de mais nada, e porque a gente é bem leigo no assunto mesmo, e todo mundo que está assistindo ali está curioso para saber o que é eletroquímica. Quem que responde para mim? Eu posso responder, começando? Por favor. Bom, é difícil, né, para a gente que trabalha com eletroquímica fazer definição de eletroquímica. Então, eu escolhi uma opção de falar o seguinte: a eletroquímica é uma das áreas da química que particularmente, existem muitas áreas de química, né? Que particularmente se dedica ao estudo de processos eletroquímicos, como, por exemplo, ilustração prática é a produção de alumínio por eletrólise, né? A produção de cloro e soda também por eletrólise, a produção no caso de produtos orgânicos, um dos exemplos é que são envolvidos na síntese preparação, fabricação de nylon, e esses são exemplos comuns, né, de aplicação industrial. No nosso caso, os nossos interesses são mais aqueles processos de conversão de energia. Ou seja, os nossos sistemas fazem a conversão de energia elétrica em química e de energia química em elétrica, dependendo da corrente ou não que se é inserida no sistema. Particularmente, ainda no nosso caso, nós tratamos bastante com sistemas de produção de hidrogênio a partir da eletrólise da água, que é o combustível atual hoje que todo mundo fala, é o hidrogênio verde. A gente trabalha nisso há muitos anos, né? E depois o reuso dele, né, do hidrogênio gerado por eletrólise, que é um sistema chamado célula combustível. Então, primeiro faz a conversão de energia elétrica em química, e o segundo, o processo de conversão de energia química em elétrica. Olha, era isso. Não é fácil, mas a gente vai entendendo aos poucos, porque a gente vai conversar bastante ainda sobre isso. E qual a importância da pesquisa nessa área para a sociedade, por exemplo? Bom, Germano? Eu posso responder? Claro. Muito bom. A eletroquímica, como o Edson já pontuou, né, ela trata de reações, né, que envolvem transferência de elétrons, né? Então, essas reações são muito comuns no nosso sistema. Não só, por exemplo, no corpo humano, mas em qualquer tipo de animal, ser vivo, né? Inclusive,
são reações que ocorrem dentro da nossa mente também, né? No nosso cérebro, transferências de elétrons. E aqui no nosso grupo, o que é muito forte é a área de energia. Então, a gente tem feito tanto estudos, né? Nessa questão de resolver problemas energéticos, problemas ambientais, como o Edson mencionou. Um deles é a questão do hidrogênio, e com hidrogênio nós temos, por exemplo, se tivermos um veículo a hidrogênio, esse veículo ele vai produzir no seu escapamento água, vai soltar água no escapamento, vai reagir hidrogênio com oxigênio e vai soltar água no escapamento, por exemplo, né? Então, são processos dessa natureza. São processos que são muito verdes, né? E esses processos, né? Eles, de certa forma, eles também estão presentes, né? em muitas atividades industriais. Muitas delas o Edson apontou. Eu também gostaria só de destacar que atualmente está aí entrando no mercado carros elétricos, né? E esses carros elétricos atuais que estão sendo lançados no mercado, eles usam baterias. E baterias também são processos eletroquímicos que ocorrem lá dentro. Ficou bem mais claro agora que para todo mundo, né, que está nos vendo. Poxa, quanta coisa a eletroquímica participa da nossa vida. Claro. Né? Quer complementar com alguma coisa, professor? Sim, a eletroquímica é uma área que vem se destacando, né? Inclusive vem crescendo bastante de importância, né? Não só no meio ambiental, mas no meio de sensores. Por exemplo, a grande maioria dos sensores hoje, eles envolvem processos eletroquímicos, sensores, por exemplo, para fazer análise, desde análise de sangue, por exemplo, análise de vários tipos de fluido no corpo humano, e assim por diante, né? Puxa, acho que ficou bem mais simples. Agora todo mundo está vendo a gente fala assim, nossa, então a eletroquímica está bem próxima da nossa realidade, que a gente talvez não entenda exatamente o conceito, né? E por isso não consiga transformar para o nosso dia a dia. Mas a gente está aqui para elucidar esses fatos aí para quem está acompanhando a gente, né? E o grupo de pesquisa em eletroquímica do Instituto de Química de São Carlos completou 50 anos. Quem conta um pouco dessa história de meio século para a gente, hein? Posso começar, né? Claro. Bom, o nosso grupo, né, de eletroquímica, do qual a gente pertence, começou a ser criado em 1973, né? Portanto, há 50 anos, como você já mencionou, né? Verdade. E ele teve início com a chegada de um pesquisador, um professor, na verdade ele é argentino, mas ele veio da Inglaterra naquela época, tomou posse aqui no Instituto em 1972, e logo em seguida, né, começou a nuclear um grupo de eletroquímica. O nome dele é professor Ernesto Rafael Gonzalez, que faleceu agora em 2020. Bom, com a chegada do professor Ernesto, ele começou a nuclear um grupo. E a primeira pessoa que se integrou ao grupo aqui, imediatamente após a chegada do professor Ernesto, foi um professor Luiz Alberto Avaca, que também, né, é um argentino que estava radicado na Inglaterra e, portanto, a convite do Ernesto deve ter vindo aqui para o Brasil, né? Nesse período, para você ter uma ideia, eu particularmente estava iniciando o meu processo de graduação, aonde aqui na Química de São Carlos. Olha, portanto, isso. há 50 anos eu ingressei no curso de bacharelado em Química, e a gente, então, alguns anos depois, comecei a fazer iniciação científica e integrei ao grupo, né, liderado pelo professor Ernesto e coliderado pelo professor Avaca naquela oportunidade. Então você chegou a conhecê-lo, então, claro. Participou de todo esse processo. Isso, dos 50 anos, Parabéns. Bom, e depois disso, né, vários outros professores foram entrando. Em 1977, né, que eu estava até esse momento como iniciação científica. Tá. Eu já ingressei como professor da Química, né? Não diga, que rápido. Obviamente, trabalhando no grupo de eletroquímica. Portanto, diria assim que nesse momento também eu participei da fundação do Sua grupo, vida dedicada à eletroquímica. Eletroquímica. E outra pessoa que entrou comigo foi o professor Arthur Mótio, também que hoje está ativo aqui
no nosso Instituto de Química. Depois disso, houve gente que entrou, mais gente que entrou, mais gente que saiu, e finalmente se culminou hoje que nós somos em 5 docentes vinculados diretamente ao Instituto de Química, e mais recentemente nós começamos a trabalhar em colaboração com pessoas aqui do Estado de São Paulo, através de financiamento da FAPESP, ou seja, da Universidade do ABC e a Universidade da Unesp de Araraquara. Então fizeram um pool Um pool, e aí submetemos um projeto de financiamento à FAPESP, e toda essa equipe de 7 professores, né, tá tocando um projeto que a gente vai, ao longo da nossa conversa aqui, a gente vai falando mais, né? Entendi. Os principais objetivos do grupo, quando foi criado, quais eram? São diferentes dos de hoje? Quais eram as expectativas naquela época? Eu posso falar um pouquinho? Claro. Se você quiser falar, pode falar. Não, eu ia dizer o seguinte, quer dizer, nós somos vinculados à Universidade de São Paulo, ao Instituto de Química de São Carlos. Sim. Então, nosso objetivo fundamental é formar alunos com qualidade e ele realizar, no momento, especificamente na nossa área, pesquisas de fronteira. Portanto, nós nos engajamos diretamente nesse tipo de atividade. Desde a criação. Desde a criação, né? Quer complementar, professor? Sim, posso tentar colocar mais algumas informações, né? O grupo, esse grupo ele é muito grande, né? Contando os professores e o número de alunos e pesquisadores. Nós colocamos uma foto para eles verem de 2022, mas vamos colocar a atual também do encontro. Ó, tá lá na tela para o pessoal ver como é grande o grupo. Sim, nós temos em média, né? Hoje nós estamos constituídos por 5 professores. Em média a gente tem da ordem de 40 pessoas vinculadas ao grupo, entre iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutorado. É considerado o maior grupo do Hemisfério Sul, né? Não diga. Não só do Brasil, mas também do Hemisfério Sul. Então é um grupo de grande porte. O nosso grupo, só para ter uma noção, né? Pessoal, a FAPESP tem feito uns financiamentos através de projetos temáticos. O nosso grupo ganhou desde quando a FAPESP iniciou esse programa, e nunca mais nós nos desvinculamos desses projetos temáticos. Então nós tivemos vários projetos temáticos. Tamanha importância, né? Porque... Olha, o primeiro foi em 1990. Verdade. Primeiro em 1990, e hoje nós estamos, eu diria que no 7º projeto, com duração de 4 a 5 anos cada um deles. Cada projeto, né? Até se desenvolver, isso. Né, dar resultado, realmente tem um período, isso, né? E aí então significa que o ano que vem, daqui a 2 anos, temos que continuar a nossa solicitação e continuar das pesquisas, né? E vai continuar. Que nós vamos... Do jeito que está rolando a coisa faz tantos anos, assim, parar não vai, não? E a gente sempre teve uma participação também em projetos de outras agências, né? Sim. Mas esse da FAPESP ele é bastante característico, né? A FAPESP dá esses projetos para quem realmente tem uma capacidade grande dentro do grupo, né? E o nosso grupo tem. Então, o nosso grupo são 5 professores, desses 5... Atualmente são 5 professores, desses 5, 3 são titulares, né? Esses 3 têm, nós temos bolsa de pesquisa, né? CNPq, nível 1A. Todos, eu não sei se isso aí você vai perguntar mais à frente, né? Não tem problema, a gente mas desses muda 5, o rumo. 4 deles, né? Já constam nesses rankings, né? Então, desde que começaram a surgir esses ranqueamentos, né? Nós constamos nesses ranqueamentos, né? E esse último ranqueamento nós conseguimos com que mais 2 professores também se ingressassem no ranqueamento. Então, dos 5, 4 já estão nesse ranqueamento, né? Dos cientistas que são com maior expressividade no mundo, né? Dos 2%. No mundo. Prestar atenção no que ele disse, né, gente? No mundo, não é aqui em São Carlos, em São Paulo, nem no Brasil, é no mundo. Tamanha a importância do estudo que vocês fazem. E esses objetivos daquela época se aliam aos objetivos atuais? Ou teve muito desenvolvimento, já saiu um pouco do rumo? Eu posso dizer o seguinte, nós trabalhamos nas pesquisas, hoje o hidrogênio é uma moda, e se fala muito em hidrogênio verde,
Se fala muito em conservação. Por causa do meio ambiente, de energia, né? Se fala muito em processos de efeito estufa, né? Do CO2, o vilão, né? Aquele que provoca efeito estufa, metano, né? Então, pra você ter uma ideia, desde o final da década de 70, a gente já fazia pesquisa em hidrogênio. Porque naquela época a motivação era que ia faltar petróleo. E o petróleo estava subindo a um preço exorbitante, né? Uma coisa absurda. Então, naquela época, sob a financiamento da FINEP, né? Foi feito um projeto para hidrogênio e célula combustível, ou seja, aquele projeto de produção de hidrogênio por eletrólise da água e uso de hidrogênio em células a combustível para gerar um converte energia elétrica em química e o segundo química em elétrica, fazer o ciclo fechado. Naquela época era uma inovação. Era uma inovação que o mundo inteiro já fazia. Quer dizer, nós não somos inventores da eletrólise de hidrogênio, não. Quer dizer, muita gente já falava em hidrogênio. Quer dizer, hoje fala-se muito hidrogênio, naquela época também falava-se muito hidrogênio. Que coisa, mas não antigo, tanto né? quanto agora, obviamente. Entendi. Porque o problema ambiental ainda não tinha aparecido, né? Então, tudo aquilo lá era uma questão econômica. Assim que os árabes abaixaram o preço do petróleo, a prioridade do hidrogênio diminuiu. E ele ficou dormente vários anos, né? Entendi. E no mundo afora, né? Não é só aqui, não. As pessoas... É porque ainda não tinha preocupação do meio ambiente tão Não forte tinha. quanto hoje em dia, né? Eu acho que Hoje é é um isso que fato. foi fomentando ainda mais. As pessoas estão sentindo na pele, né? O que significa problemas com o meio ambiente, né? Desde a época desses gases, né? Que eram antigamente efeito estufa, né? livres, né? Para serem usados. E, claro, depois foi pesquisando e vendo o quanto que não deveria estar no ambiente. Vocês falaram dos pesquisadores, e todos atuam na mesma temática de pesquisa em eletroquímica ou cada um vai por um caminho? Como que é? O grupo é unido e todos vão atrás do mesmo objetivo? É o seguinte, nós temos sim como enfoque principal a área de energia. Tá. Mas ali dentro ela se ramifica. Então, cada um de nós temos uma certa especialidade, né, dentro dessa área. Inclusive, pegando esse gancho da questão ambiental, né, também temos docentes, né, que também têm trabalhado para limpar o gás do efeito estufa. Não só produzir eletricidade e produzir energia limpa, né, através de fontes limpas, mas também, né, tentar limpar o meio ambiente. Isso aí também temos professores que também fazem. A solução. Então tem professores que se dedicam, por exemplo, à produção de hidrogênio, professores que se dedicam a desenvolvimento de células a combustível, que são dispositivos que transformam energia química em energia elétrica. Temos professores que desenvolvem pesquisas, né, nessa área ambiental em termos de retirar principalmente o dióxido de carbono do meio ambiente, né? Então, nós temos diferentes linhas, né? Pequenas linhas de pesquisa. Mas o grande enfoque que cobre, o chapéu que cobre tudo isso daí, na realidade, é a energia, né? A área da energia. Entendi. Aí todos focados nessa área, então. E dá para a gente pontuar? É a principal, né? Temos outras áreas também. Né? O Germano não está mencionando, mas a área que ele atua fortemente é numa área também de etanol, né? Eu retorno a palavra a ele, né? Porque ele pode nos contar, né? A gente fica curioso com tudo aqui, professor. Se quiser contar, pode ficar à vontade, porque nós somos muito curiosos. É porque nós também começamos a trabalhar há muito tempo, né? Uma vez eu fui trabalhar no exterior, eu fiquei lá trabalhando um ano e quase que um ano e meio como professor visitante numa universidade na América do Norte, na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. E lá eu comecei a desenvolver uma área de buscar a transformação direta de álcoois, né, em energia. Só que lá a gente trabalhava com uma molécula diferente daquela que é interessante para o Brasil. A gente trabalhava com metanol. Aí quando eu cheguei no Brasil, a gente começou a trabalhar bastante com etanol, dá muita prioridade para etanol, que é nós temos etanol distribuído no país todo. E com isso daí, nós também agora, mais recentemente, estamos tentando produzir hidrogênio, nós já estamos fazendo isso, né, com bastante sucesso, hidrogênio a partir de etanol.
através de um caminho totalmente ambientalmente correto, ou seja, um caminho limpo. É possível transformar, por exemplo, etanol em hidrogênio por processos químicos normais, processo de catálise heterogênea, onde você, além do etanol, você pode usar outros orgânicos também, mas normalmente o hidrogênio que se produz é um hidrogênio contaminado, com algumas pequenas quantidades de contaminantes. Na nossa rota nós fazemos hidrogênio puro. Então, uma das ideias, por exemplo, né, é você ter, essa ideia é um sonho que inclusive eu tenho, né, um dia ter condições de colocar um carro para rodar, produzido de hidrogênio. Não, nós estamos começando a fazer, não com carro ainda, né, coisinhas pequenas, em escala de bancada. Que você vai num posto de gasolina, por exemplo, uma estação de abastecimento, enche o teu tanque com etanol, esse etanol é transformado a bordo em hidrogênio e esse hidrogênio faz o carro rodar. O próprio motor do carro vai transformar esse etanol, é isso? Como que seria o processo dentro do... Tem um sistema de transformação, né? Tá. Tem um sistema que a gente chama de reforma eletroquímica, que ele converte hidrogênio em água, etanol e água em hidrogênio, e depois esse hidrogênio vai para uma célula combustível, essa célula combustível gera eletricidade que roda um motor elétrico. Então é um veículo bastante silencioso, o carro elétrico é muito silencioso, não são veículos barulhentos, né? Verdade. E também no escapamento dele está saindo água, né? Está sendo produzida água. Então, nossa, que é... Já estou imaginando esse futuro aí. Sai CO2 também. Tá. Mas é o mesmo CO2 que a natureza usou para fabricar o etanol. Então é um ciclo fechado. Está incorporado, né? Já. É um ciclo fechado. É muito diferente, por exemplo, do CO2 do carro a combustão, né? Que ali você pega o petróleo que está lá embaixo, no subsolo, queima ele e joga para a natureza da forma líquida. E no nosso grupo estamos pesquisadores também trabalhando para ver se reduz esse teor de CO2 no meio ambiente. Né? Dá para a gente imaginar quantos anos ainda vão para a gente pensar em colocar isso em prática ou não dá para a gente imaginar hoje em dia? Não, já está se tornando sistemas bastante reais. Né? Já tem comerciais, né? De hidrogênio. A Mirai do Japão, né? Um veículo tipo SUV, né? Que já roda com célula combustível. Aqui, e tem uma unidade aqui na Universidade de São Paulo, lá em São Paulo. Ônibus, deve ter uns milhares de ônibus já desenvolvidos que andam com célula combustível. Em São Paulo? Vamos dizer assim... Ou no mundo? No mundo. No mundo, tá. É um sistema, vamos dizer assim, que em princípio compete com a bateria de íon lítio, que é hoje o mais frequentemente usado para acionar os carros elétricos, né? Sejam eles puros elétricos, sejam eles híbridos, né? Mas eu não sei, eu como trabalho em hidrogênio, eu sempre acho que tem vantagem de hidrogênio por uma razão muito simples. Quando você faz um ciclo baseado no hidrogênio, a ideia é a seguinte: você parte da água, produz hidrogênio, depois pega o hidrogênio e volta à água. E retorna à água. E não há nenhum subproduto. Ninguém sai nada. Prejudicado nisso. Quer dizer, então ele é não só renovável, como sustentável. Daqui a 1000 anos pode-se usar esse mesmo ciclo, que a Terra vai continuar não suja. Nossa. Eu agora tenho que apontar, né, o que acontece com a bateria de lítio. Você tem que extrair o lítio do subsolo, botar ele num veículo, isso é um processo industrial caro, né? E depois, né, se não houver processos de reciclagem, um dia acaba o lítio também, né? Portanto, eles têm que conviver durante muitos anos, né? Até que as coisas se resolvam, né? Um veículo um dia vai ter todas as opções na sua frente. Se você quer elétrico, que bom que existem vocês para pesquisarem isso. Se for elétrico, pode ser de lítio, pode ser célula combustível, de repente combustão já em motores mais avançados que poluem menos e por aí vai, né? Puxa vida, é o futuro. Futuro é isso. É o futuro, né? A gente quer que realmente a gente viva num lugar saudável, né? Que não tenha
deixar uma herança boa para os nossos netos. Sei lá. Para mim, bisnetos, né? Mas que seja, né, num tempo que a gente, de repente, a gente possa ver ainda. Isso, não claro. é? Inclusive já tem um movimento, né? Por exemplo, várias empresas, né, montadoras, principalmente de caminhões, né? A Volkswagen é uma delas. Eles já estão também usando hidrogênio em motores a combustão. Em vez de usar derivados de petróleo, usam diretamente hidrogênio. Tá. Queimar como se fosse Entendi. Como se fosse. A única diferença é que num veículo a combustão, né, a eficiência é muito baixa, porque fica limitado por um ciclo termodinâmico que é conhecido como ciclo de Carnot. Então, o motor de um veículo a combustão, que nós temos aí muitos rodando, né, a grande maioria dos veículos que existem hoje, a eficiência desse motor aí, ela no processo de combustão é da ordem aí, entre 25% e 30%, né? Enquanto que veículos elétricos, essa eficiência é muito maior. Ela pode rodar e chegar até na casa dos 85%. E essa eficiência que você disse se resume a quê? É o seguinte... A potência do motor, ao tanto que ele vai rodar com esse tipo de combustível? Isso, trocando em bem miúdos, e o João vai falar isso. Tem que ser bem miúdos mesmo. É quilômetro por litro. Tem uma diferença muito grande. Entendi. Porque quando você tem um veículo a combustão com derivados de petróleo, né? Então 27% da energia que esse petróleo tem capacidade de gerar é para rodar o veículo. E o restante, os 75% aí, é para barulho, aquecimento... Para estragar o meio ambiente. Uma porção de coisa. Né? Tá, então aí, o aproveitamento é muito pequeno, né, de um combustível derivado de petróleo num veículo. E no caso do hidrogênio, esse aproveitamento é muito maior. Nossa, eu estou tão feliz, gente, porque olha o que a gente está aprendendo. A gente fala, poxa, não estudei isso, né? Não estudou, mas olha que importante a gente saber. Não é isso, claro, professores? Esse é o mundo que nós vivemos, né? A gente tem que, né, se colocar também nessas pesquisas para entender que a gente, né, não tem uma solução. Que alguém está indo atrás de descobrir coisas que possam fazer que a nossa vida futura, né, seja muito mais saudável do que é hoje, né? Puxa vida. Vamos lá. Falamos dos integrantes do grupo? Não falamos, né? Não, especificamente não. Vamos falar algumas generalidades. Vamos falar um pouquinho sobre eles. Quem que vocês destacariam deste grupo? Bom, primeiro eu queria dizer que não aqui tem Edson e Germano, são 2 integrantes do grupo de eletroquímica, e nós já falamos que nós somos 5, né? Sim. Eu vou nominar eles porque a gente não exclua ninguém. Não exclua ninguém. Tá bom. Professor Hamilton Varela. Sim. O professor Hamilton Varela é o atual diretor do Instituto de Química de São Carlos, que está em viagem, iniciou uma viagem longa hoje. Professor Fábio Lima, que também é formado aqui no nosso instituto, na graduação, mestrado e doutorado, e que tem atuação também nas mesmas áreas que nós estamos sistematicamente mencionando aqui. E a professora Joelma Pérez, que também... feliz de ouvir uma mulher. que também tem dedicado a esse tipo, esses desafios de energia, né? Que beleza. Então essas são as pessoas, né? Um grupo muito engajado. E todos são afinados com os objetivos do grupo. A gente, eu acho que pelo fato de a gente ter esse projeto temático, né? Desde muitos anos, a gente foi se juntando numa linha de pesquisa que é comum a todos eles, né? Fica mais fácil, todo mundo no mesmo objetivo, acaba descobrindo até mais coisas, né? Entendi. Cada um com uma sua contribuição, né? Mas é por aí. Em sua 5ª edição, o ranking Updated Science-Wide Author Databases of Standardized Citation Indicators, que eu vou fazer uma tradução livre agora para todo mundo, porque senão fica difícil, bancos de dados científicos atualizados de indicadores de citação padronizados. Uma tradução livre aí. Classifica os cientistas mais influentes do mundo nas respectivas áreas de atuação e é elaborado anualmente pelo professor John P. A. Ioannidis.
juntamente com pesquisadores da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, com base na análise de registros do Scopus, um dos mais importantes bancos de dados mundiais de resumos e citações científicas revisadas por pares, com mais de 85 milhões de publicações editadas por mais de 7.000 editoras. Nesse ranking, 5 cientistas do grupo atual e mais 2 que já integraram o grupo figuram como os mais relevantes do mundo. Correto? Muito orgulho. E a que se deve esse reconhecimento, então? Como que vocês se colocam diante de tudo isso que eu falei? Porque é importantíssimo, hein? A nossa vocação não é fazer sistemas aplicados assim, finais. A gente não faz uma bateria, uma pilha, nós estudamos os fenômenos que ocorrem dentro da bateria ou da pilha, né? Mais no nosso caso, uma espécie de pilha que é a célula combustível, né? Para melhorar a durabilidade, para melhorar ainda mais a eficiência, porque o 86 que o Germano falou é teórica, né? Para chegar lá tem que ter muito trabalho, né? De pesquisa para otimizar essa coisa. E a gente sempre trabalhou, que eu chamo, em áreas de fronteira dessa coisa. Portanto, a gente faz um aprimoramento aqui em São Carlos, publica isso num jornal internacional, né? Alguém lá da China, dos Estados Unidos, do Canadá, da Colômbia, da Argentina e mundo afora acaba citando esses trabalhos. Isso faz com que a gente seja reconhecido. É o fator orgulho, importante. Hein? É o fator importante. Puxa vida. A gente se sente orgulhoso também de estar na universidade por causa disso, né? A gente vê cada pesquisa super importante e reconhecida internacionalmente. E temos aqui pessoas que estão com a gente, na nossa área, conversando sim, sobre isso. No nosso grupo, né? Quando, por exemplo, ele iniciou o grupo, o professor Ernesto, ele sempre dizia para a gente, olha, vocês têm que sair para o exterior, fazer um pós-doutorado, ou alguns fizeram até doutorado no exterior, com os melhores cientistas do mundo. Então, isso era uma coisa que ele prezava muito. Se junte aos melhores. Isso. E nós começamos a fazer isso, né? Então, cada um de nós fomos trabalhar com pessoas, né, de destaque internacional, em diferentes países, né? Eu fui para o Canadá, o Wes foi para os Estados Unidos e assim por diante, né? E teve professores que foram para a Alemanha, França. E isso daí também nós conseguimos estabelecer um programa de colaboração muito intenso com pesquisadores do exterior. Ou seja, para que nós conseguíssemos ficar no nível deles, então a gente foi um trabalho muito grande. Eu imagino. E hoje nós fazemos pesquisas, né, que são reconhecidas a nível internacional, mundialmente reconhecidas, mas porque também nós temos uma rede de colaboração muito grande com essas pessoas com quem nós saímos, né, e fizemos contato. Parceiros. E são parceiros. E isso daí fez com que a competência do nosso grupo crescesse muito, né? O nosso reconhecimento. E essa é uma das heranças, né, muito boa que o professor Ernesto nos deixou. Outros professores que também passaram pelo grupo, o próprio professor Luiz Alberto Avaca, a professora Tereza Evasita, também tinham essa mentalidade, né? Então, no grupo, sempre as pessoas que ali fizeram parte do grupo, né, eles sempre prezaram por esse tipo de atividade, né? Sempre e com isso nós né? conseguimos criar um grupo, né, que tem um grupo muito forte, né, que tem em termos de pesquisa. E também o que é muito importante no grupo é que nós temos uma união. E isso é importante. Porque não adianta nada você ter um grupo, língua, né? Um grupo de 5, né? Mas um não se dá muito bem com o outro. Não pode ser assim. Não pode existir, então, né? Porque você não chega a um denominador isso, comum, né? Tá certo. Que beleza. E em que patamar isso coloca o grupo e o Instituto de Química de São Carlos? Em que patamar, você diz o quê? De reconhecimento internacional? De reconhecimento. Sim, é um dos institutos bastante reconhecidos, né, mundialmente,
por causa da excelência do trabalho que realiza, né? Em muitas das áreas. A eletroquímica é uma delas, né? Mas existem quase que todas as áreas de conhecimento em química que estão sendo desenvolvidas e estudadas. Tratamento de resíduos industriais, tratamento de efluentes, de pesticidas, pesquisas em química orgânica, e todas as áreas do conhecimento tem sempre uma pessoa bem qualificada, né, executando os trabalhos. Portanto, o Instituto é bastante reconhecido, sim, internacionalmente. Você se sente junto super com a felizes, não? Fala sério. Junto com a Universidade de São Paulo, né? Lógico, lógico. Bom, falamos dos avanços conquistados, vários já, né? Pelo grupo. Querem citar mais algum que tenha um impacto especial com a sociedade? Eu poderia citar uma coisa que a gente às vezes começa a falar muito em ciência, né? O impacto do que nós fazemos para a sociedade é formação de recursos humanos, principalmente. Assim, na sociedade aqui do Brasil, e é o produto final que a gente chega. E nós temos atuado na graduação do Instituto, dando aulas, etc. Muitos alunos formados, isso vai para a sociedade, obviamente. E também em pós-graduação, né? Sim. E eu até tenho esse número na cabeça porque eu fiz uma consulta agora recentemente, por ocasião do workshop, né, para me instruir sobre o que nós já fizemos em termos de pós-graduação na época, porque aí é especificamente vinculado ao grupo, não é ao Instituto. É o Instituto, mas necessariamente passando pelo grupo, né? Nós já nos formamos 270 mestres e doutores. Olha isso. Desses mestres e doutores, uma grande parte está já vinculado a outras universidades e fazendo pesquisas de qualidade, né, em outros lugares, que a gente espera, né, que tenha, né, incutido com certeza neles, né? Sim. E pós-doutorandos também, né? Muita gente passa pelo grupo e se vincula à universidade. Então tem um poder de disseminação fabuloso, né? Que nem eu particularmente, que sou um pouco mais antigo, eu já tenho o que se chama de netos científicos, ou seja, o meu aluno de doutorado já formou alunos e bastante. E agora, recentemente, eu estou com bisnetos também. Que honra! Quer dizer, o meu aluno de doutorado já formou um aluno que já formou outro aluno. Olha isso! Então, propaga, né? É uma disseminação enorme. Imagino como que você deva se sentir, né? O Germano também. Também, né, professor? Ele é mais novo, mas assim, não é assim, jovenzinho. Né? Falando em termos de idade, não. Estou falando em termos do orgulho e satisfação, né? De ter passado isso adiante. Outro que foi formado por vocês passou adiante também, e isso vai seguindo, quer dizer, graças à influência de vocês. Né? Isso que nós podemos chamar benefício à sociedade, né? Não é? A pesquisa em si, o nosso produto não vai diretamente, não é um remédio que chega à sociedade, não é nada disso. É um produto, é um componente que vai dentro da célula combustível, que participa de um processo complexo lá dentro para gerar eletricidade, por exemplo. Entendi. Então, um dia, né, a célula vai chegar no mercado com a nossa contribuição, obviamente, né? Isso daí é bom demais. Pode falar, no professor. país, né, eu não quero dizer a grande maioria, né, mas tem uma grande quantidade de grupos de eletroquímicas que todos eles são ex-alunos nossos, né? Imagino. Então, nós temos aí ex-alunos nossos que desde norte até o sul do país e de leste até a costa oeste. Por exemplo, eu tenho ex-aluno... contato, então? Sim, eu tenho ex-alunos em Rondônia, no Amapá, por exemplo. Né? Então, você vê lugares muito longe, a sementinha está espalhada. Eles estão lá também, né? Sim. E no exterior, imagino que também alguns. Também no exterior temos vários. Tem vários alunos nossos que estão no exterior, sim. Olha lá. Já levando. Esses são os recursos humanos. Eu não estava entendendo muito bem quando eu comecei a fazer a pauta. Eu falei assim, mas o que será que eles querem dizer com isso agora? Ficou super claro. Isso é recursos humanos. Nossa, perfeito. Nós também recebemos alunos, né, de doutorado, pós-doutorado, né, de vários países. Claro. Não se restringe só ao Brasil, não. Entendi. Nós já recebemos alunos de doutorado, pós-doutorado, que vêm, inclusive, de países muito importantes, por exemplo, da Alemanha, Canadá
Que eles veem a qualidade da pesquisa que é feita aqui, que, claro, querem estudar aqui para entender também e quem sabe levar depois, né, de volta. Os países vizinhos aqui do hemisfério da América do Sul também, temos vários que passaram aqui pelo nosso grupo, né? Felicidade, só felicidade. Vamos falar agora então um pouquinho sobre o evento dessa semana? Foi no dia 28, terça-feira, não é? Teve o workshop comemorativo de aniversário dos 50 anos do Grupo de Eletroquímica, com apresentação de seminários, convidados estrangeiros e houve descerramento de placa. Mas por que foi escolhido um workshop para comemorar a data? A gente está vendo lá a foto mais atual. Essa foi do dia do workshop, tá lá, para todo mundo ver. Talvez o Germano possa responder. Por que foi escolhido, então, um workshop para a gente comemorar a data? Sempre é importante, né? A gente, de vez em quando, parar e pensar o que nós fizemos, né? Então, numa dessas paradas, não, por que nós não vamos comemorar os 50 anos, né? Vamos fazer, e só comemorar entre nós, seria interessante também, né? Mas falando, não, mas vamos tentar abrir o leque. Abrir um pouco mais esse leque. E coincidiu uma época que nós recebemos alguns professores visitantes, né, de outras universidades do exterior. Então tinha uma professora da Inglaterra, um professor da Alemanha, um professor da Colômbia, inclusive foi formado no nosso grupo. E falaram, vamos aproveitar que eles estão aqui e vamos fazer esse workshop. E nesse workshop não é para apresentar trabalhos que são desenvolvidos no nosso grupo. Os estrangeiros, os convidados estrangeiros, né, que estavam passando pelo grupo, eles que proferiram palestras, né, das pesquisas deles. E também é uma oportunidade muito boa, né, para os nossos alunos conhecerem um pouco a pesquisa que é feita em vários grupos lá fora. Né? Então, com esse workshop, o grande objetivo do workshop também foi homenagear o fundador do grupo, que foi o professor Ernesto. Tiveram muitos outros professores que se agregaram ao grupo e depois, por um outro motivo, saíram. Mas o professor Ernesto, desde que ele chegou no Brasil até o dia que ele morreu, ele pertenceu ao grupo. Puxa, dedicação total, extensa. Né? Então, por causa disso, nós descerramos uma placa. Nós temos um prédio que tem os laboratórios de eletroquímica, são os laboratórios onde faz pesquisa um pouquinho mais aplicada. E aquele prédio, ele foi financiado pela FAPESP e o coordenador desse projeto foi o Ernesto, né? Então nada mais justo dar o nome do Ernesto àquele prédio. Então nós descerramos uma placa durante o workshop, né? Nomeando o prédio com o nome do professor Ernesto Rafael Gonzalez. Muito justo, não é? Bastante justo. Ficaram satisfeitos com o workshop? Atingiu o objetivo que vocês queriam? Ah, sim. Sim. A gente gostaria que fosse muito maior, né? Mas é muito difícil fazer um evento muito grande, né? Sim. Precisa de muito recursos e a gente, nesse momento, não tinha recursos para esse tipo de atividade. Nós estamos com bastante recurso para fazer pesquisa. Felizmente, nós estamos com alguns projetos, né? E provavelmente vão vir outros, né? Que vão reforçar mais o nosso caixa ainda para pesquisa. Mas não para fazer eventos, né? Entendi. Mas de vez em quando é bom também. Ainda mais uma data comemorativa dessa, né? Foi bom demais fazer esse workshop. Imagino como vocês devem ter ficado felizes ali também, encontrando outras pessoas de fora até aqui na USP de São Carlos. E esse workshop também nós contamos com a colaboração de algumas empresas, né? Que são parceiras do grupo. São empresas que produzem equipamentos, que vendem produtos químicos, por exemplo, que a gente utiliza muito, né? E eles também deram alguma contribuição para que fosse possível realizar esse workshop. Eu acho que nas fotos do workshop eles estão lá citados, né? Dá para acho que ver, assim. Não estou vendo aqui, mas eu acho que todos os banners que nós fizemos contam, que explicita estão todos claramente lá ao fundo. Quem são os financiadores, quem foram os financiadores. Quem quiser buscar a foto com mais ênfase também pode entrar em kisc.usp.br, que também tem todas as informações também sobre o workshop que aconteceu. A gente já falou bastante sobre o futuro, né? Mas
para a gente ir para o final, assim, vamos vislumbrar um futuro da área de eletroquímica? Bom, assim, eu acho que o hidrogênio, né, ele não vai parar. Como eu disse, desde 1990 a gente trabalha com hidrogênio. Uhum. E pode acreditar que mais 50 anos ainda vai ter gente querendo melhorar o processo de geração de hidrogênio para melhorar a eficiência e a durabilidade dos sistemas, né? O que é uma coisa muito importante. Quer dizer, normalmente o eletrolisador não dura a vida inteira, né? Então, mas quanto mais ele durar, melhor, né? Então, esse tipo de pesquisa não para nunca. Vai adiante. E eu acho, por exemplo, que a expectativa de que a eletrização da frota de veículos aconteça, ainda deve acontecer num período de uns 30 anos, Germano, mais ou menos. No máximo, acho que está. Então, está bem vai devagar e caro, né, também, né? Mas já vai estar mais consolidada nesse período, né? Vai ficar mais fácil, mais acessível. Acho que a eletroquímica vai continuar nessa área, vai continuar tratando de processos industriais, né, para melhorar a síntese eletroquímica que muita gente faz. Ela é boa porque ela é mais seletiva. Uhum. Ou seja, se você busca o produto A e usando um processo qualquer, você vai gerar o A, o B, o C e o D. Então aí você separa o A, o resto, né, vai como rejeito. Então a chance de que você usa um processo eletroquímico e gera só o produto A é maior do que em alternativas. Então muita gente vai continuar pesquisando com esse foco, né? Infindável. Obviamente. Então não tem. E quando acabar esse, vai começar outro. A gente fala assim, a bateria de chumbo ácido, que está em todos os nossos veículos, ela foi descoberta em 1700 e não sei quanto. Está ainda aí. E ainda é utilizada. Está ainda aí sendo utilizada, e mais do que isso, ainda tem gente tentando melhorar. Olha lá. Tá vendo? Depois de 200 anos, ainda tem gente investigando porque acha que não está bom. Isso faz parte da visão científica, né? Sim. Quer chegar ao melhor dos melhores, né? Nossa, eu fiquei assim, muito feliz de recebê-los aqui, porque eu acho que abriu muitos horizontes, muitas cabeças que talvez não pensassem dessa maneira ou não entendessem realmente nada de eletroquímica. Acho que a gente deu uma aula aqui. Vocês deram uma aula hoje, né? Eu só conduzi, claro, óbvio. Bom, agradecemos imensamente, mas a gente, antes de encerrar, gostaria que vocês ficassem à vontade para suas considerações finais. Podem olhar para aquela câmera, fiquem à vontade, falem o que vocês desejam, quais são as suas expectativas, enfim, fiquem à vontade. Bom, eu não tenho mais coisa a acrescentar, porque nós falamos bastante, né, Germano, sobre isso. Suficiente. Mas é bom sempre dirigir uma palavra aos alunos, né? Aos estudantes. Aos estudantes, que muito é muito bom, importante. muito bom. Né? Tem que sempre procurar se fazer o máximo que pode durante os seus cursos. Não pode negligenciar nenhuma disciplina, porque o futuro a Deus pertence, né? Uhum. Em pós-graduação tem que se dedicar bastante, né? Porque é um verdadeiro sacerdócio, né? Fazer pesquisa. Então tem que se dedicar, sacrificar alguma coisa. Isso é bom, né, para o aluno que fica com uma melhor competência, e também dá um pouco mais de futuro a ele, né? Mais competitividade no futuro, né? Para conseguir um emprego, fazer um concurso, ser aprovado. Então é isso que a gente fala, né? Trabalhe muito, que vai ter frutos. Um dia ele chega. É isso aí. E você, professor? Eu gostaria de complementar que o nosso grupo completou 50 anos, né? É lógico que nós não vamos ver os 100 anos, né? Mas... Não sei. Quem sabe? Não sei. Aí que alguém inventa alguma coisa aí, a gente está dentro. Mas nós sempre prezamos, né, para formar pessoas com um grau de conhecimento muito alto, né, muito elevado. Porque nós também enxergamos, né, por exemplo, como eu, o Edson, né, daqui a pouco nós estamos saindo do grupo, né? Ou seja, nós vamos atingir aí a idade, né, da expulsória. A universidade vai nos tirar. E está certa, tem que
Para quem não sabe o que é essa idade, né, expulsória, porque às vezes as pessoas estão ouvindo e falando, o que quer dizer isso? Ou seja, daqui a pouco nós estamos atingindo aí a casa dos 75 anos, né? Aí Entendi. Nós somos obrigados, né? Que é o limite. Que é o limite. Somos obrigados a nos aposentar. Então o grupo vai precisar de pessoas novas. E a gente gostaria muito, né, que essas pessoas novas que entrassem no grupo continuassem essas pesquisas, né? E continuassem essa linha de atividades, né? Para que é muito difícil a gente ver um grupo de 50 anos. Verdade. Eu não conheço muitos, não, hein? A maioria dos grupos que surgiram, 15, 20, 30 anos, eles acabam. O professor aposenta, aí a linha acaba. O nosso não, nós está completando 50 anos e a gente espera que ele complete os 100 também. Então, esses novos que estão aí, esses alunos, né, vão ser responsabilidade deles também, se um dia se agregarem ao grupo, dar essa sequência, né? E isso é uma forma, né, que a gente tenta formar alunos, uma forma de tentar manter viva, né, essa filosofia desse grupo, né, para que esse grupo nunca termine, né, cresça cada vez mais, né, e sempre contribuindo, né, de forma bastante eficiente, né, com o avançar da fronteira do conhecimento. É o que nós fazemos, né? Nós vamos lá na fronteira do conhecimento e avançamos ela. E isso que é o mais importante dentro da pesquisa, né? É você trazer coisas novas, né? Coisas ainda desconhecidas. Então, é isso daí que nós fazemos, né? Por exemplo, nós trabalhamos muito na área de materiais e buscamos materiais novos, né? Para que cada vez mais, né, os processos ficam mais eficientes, né? Então, esse é o nosso grande sonho, né? É se esse grupo pudesse atingir a idade dos 100 anos, né? Nós não vamos estar mais por aqui, mas a história vai estar aí. Mas vocês plantaram a sementinha direitinho. Tem vários alunos que estão seguindo os passos de vocês e eu tenho certeza que esse grupo sim vai adiante. Tomara. Tenho certeza. Sou leiga, mas eu tenho visão. Professores, muito obrigada. Professores doutores do IQUISC, Instituto de Química da USP de São Carlos, Germano Tremiliosi Filho e Edson Antônio Ticianelli pela presença aqui. Obrigado pelos esclarecimentos todos. Nós que agradecemos essa oportunidade.